Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. É sempre um privilégio nós podermos nos reunir e através desse veículo de comunicação, estamos meditando nessa palavra abençoada que Deus tem colocado aos nossos corações. Lembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazareno Tauá, e é um projeto para abençoar a sua vida, aqueles que estão à sua volta, da sua família, e trazer crescimento pessoal a cada um de nós. Nós vamos estar meditando hoje num texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 27. Nos diz assim a Palavra do Senhor: observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Amém? Louvado seja Deus. Veja que coisa maravilhosa a qual Jesus Cristo estava ensinando, né? Isso aí faz parte daquilo que nós chamamos do Sermão do Monte, que foi escrito por Mateus, transcrito por Lucas, e que fala daquele momento tão extraordinário em que Jesus reúne, né, uma grande multidão em um pequeno monte, e ali ele começa a falar, né? Ele começa a dar instruções. Nós podemos dizer que a base, né, da lei do Novo Testamento nós vamos encontrar nesse Sermão do Monte, né? Assim como os judeus receberam a lei no Monte Sinai, os cristãos recebem, né, uma segunda lei, a lei da graça, no monte, quando Jesus está pregando. Então não era um monte tão alto assim como a gente possa imaginar, mas um pequeno morrinho que dava a Jesus, né, essa possibilidade de ficar um pouco mais alto para que a sua voz pudesse chegar a todos aqueles que estavam mais à frente. E ali ele começa a ensinar várias coisas e ele começa a falar sobre as preocupações da vida, né? Não há uma pessoa que não fique preocupado, né, com o dia de amanhã, com o futuro, uma coisa ou outra. Se você não tem essa preocupação, então você não está vivo. Mas na realidade, nós podemos ver que muitas das vezes essas preocupações, elas causam em nós, né, alguns tipos de ansiedade, de medo, e muitas pessoas não avançam na vida, não triunfam ou não realizam projetos justamente por causa disso. Né, havia um técnico de futebol, né, que dirigiu o Flamengo, né, nos inícios, final de 78, início de 80, chamado Cláudio Coutinho, que ele lançou, né, uma frase que dizia que aquele que tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Então essa era a filosofia dele para que o time sempre atacasse, sempre ia à frente e tivesse sempre. Esse texto, Jesus Cristo vai nos mostrar um pouco disso, né? Quando as pessoas ficam muito aprisionadas dentro de um medo do que será amanhã, do que será hoje, como será isso, aquilo, outro, né? Isso vai gerando nele uma ansiedade, e a ansiedade é uma dívida que você começa a pagar sem saber o preço. E aí Jesus Cristo diz o seguinte, né? Olhai como crescem os lírios do campo. Ele faz uma alusão, né, a algo que era muito comum naquela época, que eram os lírios, né, que cresciam nos vales de lá, mas você pode olhar qualquer flor, que essa era a intenção dele falar. Né? Olha como olham os lírios do campo. Eles não fiam, eles não trabalham, eles simplesmente crescem. E ele fala, e o Pai do céu os sustenta, o Pai do céu faz com que esse propósito aconteça nele. Né? E ele usa uma expressão, né? Porque Salomão sempre foi conhecido como o homem mais rico que já existiu, não, o mais sábio e mais rico. Ele fala, nem Salomão em toda a sua glória, ou seja, no tempo áureo de Salomão conseguiu algo tão perfeito, algo tão maravilhoso como aqueles lírios. E esse é o propósito que Deus também quer trazer aos nossos corações. Às vezes, como nós falamos, nós criamos dois tipos de fatores com esse excesso de preocupação. Um é que algumas pessoas ficam paralisadas. A ansiedade é tal que ele não consegue sair do lugar, ele não consegue fazer nada. Ele simplesmente se estaciona e a sua vida toma-se um rumo a qual é inteiramente diferente. O outro é o tipo de pessoa que então mete a cara, faz tudo, mas não vive.
E aí, os dois tipos de pessoas, ele quer nos dar um conselho: creia no Senhor. A palavra do Senhor, ele vai nos dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tudo que temos na nossa vida é feito pelo Senhor. Ele fala que é inútil nós fazermos tantas coisas enquanto nós podemos confiar, esperar e sabermos que o Senhor é magnífico para nos conceder tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que precisamos. Basta que nós possamos crer, confiar, orar, falar com o Senhor. E esse é o propósito a qual o Senhor estabelece nesse texto, né? Que nós possamos olhar as nossas voltas e nós vamos ver que tantas coisas extraordinárias que Deus sustenta nesse universo. E aí vem a pergunta: será que Ele também não pode cuidar de você? Será que Ele também não pode cuidar de mim? Será que Ele também não pode cuidar de nós? Ou Ele cuida de nós e nós que muitas das vezes cometemos algo que é meio que relapso, ao não deixar, a não perceber que o Senhor tem um cuidado, um carinho especial para conosco. Amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, te agradecer nesse dia de hoje. Tu és maravilhoso, magnífico, bondoso, e a Tua bondade excede todo entendimento. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou, sempre esteve conosco. Venha ser, ó Deus, para conosco, da maneira que Tu queres que nós possamos agir. Tu és, ó Deus, o nosso Senhor e Salvador, e nós confiamos em Ti. As nossas vidas estão entregues nas Tuas mãos, e nós pedimos nesse momento, ó Pai, seja com Teu povo, seja com a Tua igreja, seja com Teus filhos. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, nós queremos te lembrar que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja Nazarena de Tauá, e este é um propósito que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a sua vida. Se você tem sido abençoado, compartilhe com outras pessoas, para que todos possam ter uma pequena porção da palavra de Deus e ser abençoado. Amém? Fique na paz. Lembramos que amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos com a Hora Nazarena, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Fique com Deus.